Direto da redação. Vamos falar de saúde agora no Direto da Redação, mais especificamente de uma doença que atinge aqui no Brasil aproximadamente 200 mil pessoas, né? 200 mil pessoas com sintoma dessa doença, é o mal de Parkinson. Para você ter uma ideia, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 1% da população acima dos 65 anos sofre com a doença de Parkinson, né, que causa aí tremores, dificuldades de movimentos e de coordenação também. Sobre o assunto eu converso com o Dr. André Felício, que é neurologista e doutor em ciências pela Unifesp. Boa tarde, doutor André. Boa tarde. Prazer estar aí com vocês. Igualmente, obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Doutor, o fato de as pessoas viverem mais torna o cenário do mal de Parkinson mais desafiador do que antes. Exatamente. É importante as pessoas entenderem que um dos principais fatores de risco para a doença é justamente o envelhecimento. E a nossa população, em particular aqui no Brasil, tem envelhecido mais ou vivido mais e, consequentemente, mais casos de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, serão diagnosticados. A ponto de, daqui a 1-2 décadas, esse número que você bem colocou, de 200 mil casos de Parkinson, estima-se que vá dobrar. Então, a gente precisa estar atento, né, e conhecer os sintomas da doença para poder diagnosticar o quanto antes. Quais são os primeiros sinais da doença, doutor? A gente se concentra muito nos sinais que a gente fala motores da doença, né? Você já mencionou alguns, o tremor é talvez o mais conhecido, mas é importante o ouvinte entender que não existe Parkinson somente com tremor, ou seja, existem formas sem tremor também. E aí outros pontos chamam a atenção, como a lentidão dos movimentos, desequilíbrio, que são as quedas frequentes, e rigidez muscular. Então, tremor, rigidez, desequilíbrio e lentidão dos movimentos são os 4 sinais principais que a gente procura nos pacientes, que a gente suspeita, né? Doutor André, há casos precoces da doença de Parkinson também? Sim, embora a gente esteja falando de envelhecimento, que é o mais importante, né? Os pacientes desenvolvem doença normalmente acima dos 60 anos de idade, 65. Mas existem as formas que a gente chama de início precoce, que podem começar antes dos 50 anos ou até antes dos 40 anos de idade. E são formas que têm algumas características um pouco diferentes, mas tem que ficar atento que muitas vezes esses sintomas que a gente colocou como sintomas clássicos da doença de Parkinson, que se inicia na idade mais avançada, também pode acontecer em indivíduos mais jovens. Por que a doença aparece, doutor? Essa é uma boa pergunta. A gente não sabe exatamente o porquê que ela ocorre. A gente sabe que diversos fatores participam. O envelhecimento é um deles, a gente já mencionou, mas existem outras questões, como até questões ambientais. Acredita-se que exposição a pesticidas, solventes orgânicos pode ter influência. A questão genética pode ser um ponto, embora isso não seja uma questão fundamental na doença. Alterações a nível da célula nervosa, que é o que a gente chama de neurônio, como alterações numa organela, conhecido como mitocôndria, também está envolvido. Então, juntando todos esses processos genético, ambiental e a nível celular, mais envelhecimento, a gente tem então esses fatores todos que juntos levariam ao processo de neurodegeneração. E como é feito o tratamento, doutor? Como a principal substância que está reduzida no cérebro desses pacientes é a dopamina, a principal estratégia é repor a dopamina através de medicações como levodopa, ou usar substâncias que aproveitam melhor a dopamina que o indivíduo já tem no cérebro, como os agonistas dopaminérgicos. Então, a gente usa bastante essas 2 classes de medicações, mas trata também o que a gente chama dos sintomas não motores. Muitos pacientes com Parkinson
podem, em algum momento, desenvolver depressão ou ansiedade, ou terem problemas de sono, ou até problemas cognitivos, com atenção, memória. E para cada uma dessas situações, entre outras, a gente usa remédios específicos também. Então, tem o tratamento desses sintomas motores e o tratamento dos sintomas não motores. Uhum. O tratamento dos sintomas motores, doutor, ele é eficaz até que ponto? Sim, isso é importante, porque a doença, normalmente, ela tem um caráter progressivo. O fato é que em alguns pacientes essa progressão é lenta e o remédio será eficaz por um longo período. E muitas vezes o paciente, inclusive, ele vai falecer, por exemplo, de um problema cardíaco totalmente sem relação com a doença de Parkinson. Ou seja, esse paciente ele tem um prognóstico muito bom. Já outros vão ter um quadro que se progride mais rápido e que o remédio que a gente dá por boca, ele para de funcionar. Nesses casos, por exemplo, e de acordo com a indicação certinha, a cirurgia pode ser uma opção. Então, existe também a possibilidade de cirurgia para os pacientes já em terapia medicamentosa otimizada, em que os remédios já não estão fazendo efeito suficientemente, ou os próprios remédios estão levando a efeitos colaterais indesejáveis. E aí a gente tem a alternativa da cirurgia. Doutor, em casa, né? Como os parentes eles podem contribuir e ajudar no tratamento de uma pessoa com doença de Parkinson? Sim, isso é fundamental, o apoio, suporte familiar, né? Eu diria que basicamente três coisas são fundamentais. E devem ser encorajadas, como atividade física. A gente sabe que a atividade física é neuroprotetora, então a família tem que encorajar esse paciente a ter uma atividade física regular, seja ela qual for, na piscina, ou numa academia, ou fazendo num estúdio de pilates, enfim. Mas é importante a atividade física regular. Atividade intelectual, quanto melhor a reserva cognitiva, mais isso protege contra outras complicações que podem surgir da doença, como, por exemplo, déficit de memória, atenção. E, por fim, atividade social. Esses pacientes eles não podem ficar reclusos e encararem que a doença é limitante e impede as atividades sociais deles. Ou seja, isso deve ser encorajado. Eles devem sair de casa, procurar ter atividades de lazer, prazerosas, enfim, fazer amizades e manter os seus relacionamentos. Então, atividade física, atividade intelectual e social, isso é fundamental. Doutor, já falando em atividade física, há algum estudo que comprove que a atividade física pode retardar o aparecimento da doença? Não só em humanos a atividade física já foi provada como sendo neuroprotetora, mas inclusive estudando-se animais, experimentos com camundongos, com ratos e até com macacos já demonstraram que a atividade física regular, ela consegue sim retardar a progressão da doença, e isso é uma das poucas coisas que hoje é comprovadamente neuroprotetor. Então, sim, seja através desses estudos com modelos animais e em seres humanos, mostrando que a gravidade dos sintomas e a progressão da doença pode melhorar através de um programa de atividade física regular. O que não se deixou claro ainda é qual seria essa melhor atividade física e de que maneira. O fato é que deveria ser uma atividade física aeróbica e regular, quer dizer, pelo menos 4 vezes por semana. Doutor André Felício, o mal de Parkinson é uma doença fatal? Não, é uma doença neurodegenerativa que progride, mas a maioria dos nossos pacientes, eles acabam falecendo, né? A gente está falando de fatal, então eles acabam falecendo por outras questões não relacionadas à doença. É claro que um indivíduo com uma fase avançada da doença, por exemplo, restrito no seu leito, ele pode ter complicações, como infecções, úlceras, escaras, enfim.
e isso levar a um desfecho fatal. Mas normalmente eles têm uma sobrevida muito próxima da sobrevida de um indivíduo normal. Daí a necessidade de se fazer um acompanhamento regular e tratar da melhor maneira possível, porque a sobrevida costuma ser muito próxima de um indivíduo sem a doença. E no caso de desenvolvimento de novas tecnologias, doutor, há novos tratamentos sendo estudados? Recentemente, o governo norte-americano anunciou um programa de 110 milhões de dólares para financiar pesquisas inovadoras e na área de tecnologia relacionadas ao cérebro, visando justamente a gente buscar alternativas para curar doenças neurodegenerativas como o Parkinson. Então, há algum tempo atrás, por exemplo, terapia com células-tronco, ela foi bastante promissora, mas teve alguns problemas, né? Efeitos colaterais dos transplantes e um desfecho que não se esperava. Mas hoje essas técnicas, por exemplo, melhoraram bastante, então já são promissoras daqui para frente. Além disso, essa própria cirurgia, que já é feita no nosso meio de estimulação cerebral profunda e que requer um gerador de pulso com uma bateria que é colocada no peito, enviando carga elétrica através de eletrodos para dentro do cérebro. Hoje em dia já estão fazendo geradores que duram mais tempo e não precisam ser trocados. E as próprias medicações, que hoje a grande parte das que a gente usa tem um efeito curto, né? Elas duram 4, 6 horas e precisam ser tomadas várias vezes, mas a ideia é que cada vez mais a indústria está conseguindo desenvolver remédios que são de ação prolongada. Isso vai beneficiar com certeza os pacientes. Então tem toda uma série de medidas aí acontecendo. Doutor André Felício, neurologista e doutor em ciências pela Unifesp. Obrigada pela entrevista, doutor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço. Rádio Estadão.